comecei a cantar na noite em 2003. Eu já tinha tido muitas bandas, muitos grupos musicais. Depois de 2003 eu parei um pouco com as minhas bandas e comecei a tocar numa lanchonete aqui em Arujá. E desde então, de 2003 a 2006, eu tocava todos os fins de semana na noite. Depois eu dei uma pausa de 3 anos, 3, 4 anos, e voltei no ano passado, e agora estou com uma carreira da noite um pouco mais estabilizada. O meu estilo preferido, que eu mais gosto de fazer, com o que eu mais gosto de trabalhar, são os clássicos dos anos 80. Então eu toco músicas nacionais e internacionais dos anos 80 para o 90, né? Um pouquinho antes também, dependendo do público. Se o público me pede MPB, eu tenho uma bagagem de MPB por causa dessa estrada que eu já tive, né? Mas a intenção minha é que eu me aprofunde cada vez mais nesse estilo dos anos 80, rock pop, né? E me estabilize nesse estilo. Por exemplo, eu toco Kiss, toco Whitesnake, nacionais eu toco Legião Urbana, toco Plebe Rude, toco Barão Vermelho, Cazuza. É mais ou menos nessa linha. Então eu tenho vários cuidados. Antes de cantar, por exemplo, eu faço o alongamento, que eu canto e toco também. Então ficar ali 3 horas, 4 horas com o instrumento no corpo gera um cansaço. E como nós cantamos com o corpo, né, eu canto com o corpo inteiro, então eu tenho que estar com o meu corpo relaxado. Então eu faço o alongamento, relaxamento corporal. Depois eu faço exercícios de respiração para treinar o diafragma, para eu ter ar. Depois eu faço alguns vocalizes, né? Lá, 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 lá. Faço alguns exercícios nasais. Faço os vibratórios para relaxar a garganta, os lábios, laringe, né? Esse tipo de exercício. Tento me concentrar ao máximo, tomo muita água, bastante água antes, durante e depois. Não tomo nenhuma bebida alcoólica para eu poder me concentrar, porque a voz, a afinação, enfim, o ataque tem que estar muito bem feito. Então eu procuro não abusar. Água gelada é muito raro, não me faz bem, só em casos extremos. Não comer coisas pesadas, né, para não influenciar o trabalho do diafragma. E para eu poder ficar concentrado, poder sair do show. Lógico que a voz vai cansar, né, depois de um tempo, mas para eu poder fazer no dia seguinte mais show. O artista ele está sempre interagindo, por mais que ele sinta emoções, que ele escolha o repertório de acordo com seus gostos, experiências, ele sempre está passível de sofrer influências externas. Então, eu acho que para o cantor da noite, principalmente o público. É uma noite longa. Uma vida curta, né, o Jason? Te ajuda. Né, porque o cantor da noite não, é diferente do cantor que já tem uma fama muito grande. Nem sempre o público conhece ele, nem sempre está aberto, nem sempre vai aceitar o repertório dele. Então tem o fator do público influencia muito, né? Existe o fator, dependendo do lugar que você toca, né? Você vai perder a concentração, não tem como, depende muito do ambiente. Isso influencia totalmente. Por mais que eu esteja triste com alguma coisa do cotidiano, esteja chateado, ou então esteja até muito feliz de repente, né, muito que chega a perder a concentração, fico pensando naquela coisa. No momento que eu estou cantando eu consigo driblar, eu já aprendi a fazer isso. Antes, no início, o fator emocional estava ligado ao nervosismo, timidez, falta de experiência. Hoje não. Hoje eu consigo driblar essas coisas do cotidiano e tento fazer com que aquele momento supere tudo isso, né? Que você vai usar a voz
de uma forma que convença a todos. E você vai alcançar um prazer estético com o público, né? Então existem as leis, você vai respeitar as leis musicais com a voz, misturar a letra da música com essa melodia e convencer esteticamente o público. No caso do professor, ele tem menos recursos, ele vai ter que convencer através da razão, ele tem que convencer através da argumentação, e ele nem sempre tem os mesmos recursos, ele não tem um microfone para dar aula, por exemplo. Então eu acho que falar agride muito mais, né? Se a pessoa não estiver preparada, acho que vai agredir muito mais a voz do professor. Ele vai sofrer um pouco mais. Ele, pensando numa situação generalizada no país, ele vai ter que gritar, por exemplo, em algum momento da aula. Infelizmente ele vai ter que fazer isso. Então eu acho que as duas grandes diferenças estão aí. Um convence esteticamente e tem mais recursos, né? E o outro convence pela razão. Então a voz não vai respeitar uma melodia, vai respeitar o texto, só o texto, e o professor tem muito menos recursos, eu acho. E eu tava tocando os meus rocks, meu pop, meu rock, a menina chegou, posso falar com você? E eu fiquei tão desconcentrado que eu parei a música no meio para poder atender a menina. E eu me respirei fundo para ser educado com ela. Você pode tocar fada, que era uma música sertaneja? Aí eu falei para ela, não posso porque eu toco rock. Mas o que você toca? O que você toca? Música dos anos 80. Aí ela começou a perguntar pro namorado, fala uma música aí pra ele tocar. E eu lá, esperando a menina terminar de falar comigo. Aí só sei que no final eu disse pra ela, da próxima vez que você fizer alguma coisa, escreve num papelzinho, porque eu não consigo tocar e falar com você. Ah, é mesmo? Não consegue? Não consigo, você me atrapalhou.